Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre auxílio reclusão com vocês. Você sabe o que é auxílio reclusão? Auxílio reclusão foi criado em 1960. É um benefício financeiro mensal devido aos dependentes do segurado de baixa renda que foi preso. E para deixar mais evidente para você, o valor do benefício é pago para os dependentes do segurado detido e não para eles. Ou seja, se os dependentes tiver filho, se a esposa for dependente do marido também, deixando bem claro que não é para o preso, é para os filhos e dependentes. Além do mais, como o preso iria receber o valor se estivesse na prisão, ele não conseguiria movimentar os valores, por isso, que fala que é para os dependentes, porque a pessoa está presa, como é que ela vai receber? Não tem como, né? Desse modo, o auxílio reclusão é feito para que a família do preso não fique de forma repentina, carente pelo fato da reclusão do segurado, principalmente se ele for o único que leva a renda para a sua casa. Vale dizer que até outubro de 2019, somente 4,4% dos dependentes de todos os presos recebiam auxílio reclusão. Quem tem direito ao auxílio reclusão? Como acontece na pensão por morte, a pessoa que tem direito ao auxílio reclusão são chamadas de dependentes, como já havia dito para vocês. Eles devem obrigatoriamente depender economicamente do segurado preso para conseguir se sustentar. Ou seja, devem ser totalmente dependentes do preso, né? Se não fosse isso, o auxílio serviria somente como um valor adicional para os dependentes que conseguem se manter normalmente. Você concorda? Porém, alguns dependentes têm essa dependência econômica presumida. Isso vai depender se a pessoa que vai requerer o benefício tem algum tipo de relação familiar mais próxima com o preso. Para isso, a lei que regulamenta o benefício previdenciário faz uma distinção entre 3 classes de dependentes. Veja quais são as classes de dependente. Classe 1, cônjuge, companheiro e filhos. Essa classe onde os dependentes têm uma relação familiar mais próxima com o segurado detido, não é preciso que você comprove para o INSS ou para a Justiça, se for o caso, que você dependia do segurado economicamente, ok? São dependentes da classe 1 o cônjuge, o companheiro, até referente à união estável, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, o filho que seja inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, de qualquer idade. No caso somente, é preciso comprovar o grau de relação que você tinha com o preso. Por exemplo, o cônjuge deve apresentar a certidão de casamento, os filhos a certidão de nascimento, o companheiro a certidão de união estável, ou outros documentos que comprovem a relação afetiva do casal. Classe 2 é os pais. Se não tiver os filhos e o cônjuge, os pais terão direito, somente se não tiver a classe 1, que é os filhos e o cônjuge. A classe 2 tem somente os pais do segurado preso como dependentes. Como eu disse antes, somente os dependentes da classe 1 têm a dependência econômica presumida. Isso quer dizer que os pais devem comprovar essa dependência econômica com o filho preso. Os pais não podem estar trabalhando, não podem ter salário e algo do tipo. Eu vou falar mais sobre como fazer essa comprovação no tópico específico de documentações. Por ora, você precisa saber que, se for este o caso, deverá mostrar ao INSS ou à Justiça que você precisava de filhos para poder se sustentar. A classe 3, somente se não houver dependente na classe 1 e na classe 2, que é os irmãos. Os irmãos só terão direito ao auxílio se não houver dependentes da classe 1 e da classe 2, que são dependentes da classe 1, o cônjuge e os filhos, dependendo da classe 2, os pais, e o dependente da classe 3, os irmãos. Eles só terão direito se não houver, caso não há. Exemplo prático: João foi preso em regime fechado e tem os seguintes dependentes: esposa,
filho de 25 anos, filha de 9 anos, pais, irmãos incapazes de 35 anos. Vou deixar aqui bem claro para você, observando as classes, que quem tem direito ao auxílio reclusão será somente a esposa e a filha de 9 anos, uma vez que estão na classe 1. Os pais não terão direito porque eles estão na classe, e muito menos irmãos incapazes, porque estão na classe 3. Os pais na classe 2 e os irmãos na classe 2. Mais um exemplo aqui para ti. Caso João não tivesse esposa e filhos, seriam os pais que teriam direito ao auxílio reclusão. Mas lembre-se, eles devem comprovar a dependência econômica com João. Somente em último caso, o irmão incapaz de 35 anos teria direito ao benefício caso João não tivesse esposa, filhos menores, ou incapazes, ou que os pais tivessem falecido, ou não pudessem comprovar a dependência econômica. E quais os requisitos para ter direito? Quais os requisitos para ter direito ao benefício de auxílio reclusão? Vou te falar. Comprovar a prisão do segurado, qualidade de segurado do preso, possuir dependentes, o segurado do preso ser de baixa renda, o segurado não deve receber nenhuma categoria de remuneração, vamos lá, auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria, e por aí vai. O segurado, para ter direito, tem que ter cumprido uma carência de pelo menos 24 meses para as prisões ocorridas a partir de 18/6/2019. Não há carência para prisões ocorridas antes desta data. Vou falar sobre cada um separadamente para você entender melhor. Vamos lá. Como comprovar a prisão do segurado? É necessário, para comprovar a efetiva prisão do segurado para o INSS, o documento aceito pelo Instituto. Para isso é a certidão judicial, que atesta o efetivo recolhimento à prisão. Para as prisões ocorridas a partir do dia 18/6/2019, o regime do cárcere deve ser o fechado. Ou seja, o segurado permanece na prisão todo o tempo, diferente do regime aberto e do regime semiaberto. Isso ocorre porque houve uma lei de 2019 que alterou essa regra. Para as detenções ocorridas antes desta data, o regime de prisão pode ser o fechado e o semiaberto. Então fique de olho na data correta para o segurado, para que o segurado que foi recolhido à prisão e a qual regime ele foi submetido. É importante que a cada 3 meses você deve comprovar que o segurado ainda está na prisão. Isso deve ser feito através da declaração de cárcere emitido pela unidade prisional, da qual ele se encontra. A qualidade do segurado preso. No momento da prisão, o segurado deve estar com qualidade de segurado, ou seja, está trabalhando, está com a carteira registrada, contribuindo para o INSS. Se ele recolhia como segurado facultativo e não tiver atraso na contribuição em mais de 6 meses, se ele estava em período de graça. Caso você não saiba, o período de graça é o tempo em que o segurado não está trabalhando de fato, mas ainda mantém a qualidade de segurado. Esse tempo depende de vários fatores, mas geralmente é de 12 meses. O Ingraço já fez um conteúdo completo sobre o período de graça. Vale a pena a leitura para você entender o tempo exato do período de graça que o segurado tem. Voltando ao assunto, se o segurado estiver enquadrado em alguma das 3 situações que falei, ele cumprirá este requisito. Possuir dependentes, parece meio óbvio, mas para alguém que tem direito ao auxílio reclusão é necessário que haja dependentes.
como eu já havia te falado antes, os dependentes para esse tipo de benefício, para deixar bem claro, veja se você é um deles. Caso positivo, você cumpriu estes requisitos. Caso você seja dependente, você tenha os requisitos, se não houver nenhum dependente, o auxílio reclusão não é pago a ninguém por consequência. Não tem ninguém, então não vai ser pago. O segurado preso deve ser baixa renda. Este é um requisito que gera bastante confusão, mas vou te explicar de um jeito que você vai entender. Para ter acesso ao auxílio reclusão, o segurado preso deve ser de baixa renda. Eu já te respondo. Todos os anos o INSS publica uma portaria interministerial dizendo qual o valor máximo de renda bruta mensal, que o segurado pode receber para ser considerado baixa renda. Como há inflação, todos os anos o valor mínimo sobe um pouco, o que é justo. Ou seja, se o recluso possui uma renda bruta igual ao menor estabelecido pelo INSS, a pessoa é considerada segurada de baixa renda. Mas o valor dessa renda bruta é calculado de forma diferente dependendo da data da prisão do segurado. Para as prisões ocorridas até o dia 17/6/2019, o valor da renda bruta é o último salário recebido pelo segurado. É importante que o STJ deixou que o segurado estivesse desempregado na hora do cárcere. O valor do seu último salário é igual a 0,0. Agora, se a prisão ocorreu a partir do dia 18/6/2019, essa renda bruta é feita pela média dos últimos 12 salários do segurado antes de sua prisão. Nos dois casos, se o segurado recebia quantia menor ou igual que o valor estabelecido pelo INSS para aquele ano, está preenchido para este requisito. Voltei aqui para falar sobre a questão da hierarquia com vocês. Como vocês já sabem como funcionam as classes, como eu já havia dito, agora é sobre a hierarquia que eu vou falar. A hierarquia funciona da seguinte maneira. Os dependentes da classe 1 têm preferência sobre os dependentes da classe 2, que tem preferência sobre os dependentes da classe 3. Os que têm mais preferência é o da classe 1, que é cônjuge e os filhos. Classe 2 são os pais, que têm preferência sobre a classe 3. Classe 2 é os pais, que têm preferência sobre a classe 3, que é os irmãos. Isso significa que há dependentes na classe 1, os dependentes da classe 2 e 3 não terão direito a recebimento. Ou seja, tem benefícios que somente os da classe 1 receberão. Da classe 2 e 3 não vão receber. Somente os filhos e o cônjuge irão receber. Agora, se não houver dependentes na classe 1 e houver dependente na classe 2 e 3, somente os dependentes da classe 2 terão direito ao auxílio. Caso haja dependentes da classe 3, nenhum da classe 1 e 2, aí sim essa classe terá direito ao benefício. É um pouco assim, mas se você procurar, você vai entender direitinho. Ok? Até mais, muito obrigado, tchau, tchau.